Fala, meu amigo concurseiro, fala, minha amiga concurseira, professora Dayana na área, sua professora de Direito Constitucional e Direitos Humanos. Estaremos dando início hoje, certo? Aí a nossa matriz de Direito Constitucional para o concurso da PMCE. Concurso esse muito esperado e que tem aí muitos detalhes que você precisa saber, principalmente na matéria de Direito Constitucional. E a gente vai desvendar tudo aqui ao longo das nossas aulas. Hoje nós vamos começar a tratar aí de todo o contexto histórico, certo? Que originou os direitos e garantias fundamentais, toda a sua evolução, suas características. Você precisa saber disso para a sua prova porque costuma cair questões assim. Então a gente vai trabalhar dentro desse contexto histórico inicialmente. Então acompanha comigo aqui na tela e vamos nessa. Direitos e deveres individuais e coletivos, ok? Primeira coisa que você precisa saber, né? Esses direitos e garantias, eles envolvem um grupo de direitos. Quais são eles? Nós temos os direitos e deveres individuais e coletivos presentes lá no artigo 5º, certo? Lá no artigo 5º da nossa Constituição Federal de 88. Direitos sociais presentes no artigo 6º. Direitos de nacionalidade, que nós encontramos nos artigos 12º e 13º. Vamos dar uma apagadinha aqui. E 13º, ok? Direitos políticos, que nós encontramos dos artigos 14 ao 16. E os partidos políticos, que nós encontramos lá no artigo 17. Entretanto, meu aluno, para o seu edital, não consta aí os direitos de nacionalidade e os partidos políticos. Então, em um primeiro momento, nós não iremos falar sobre ele, não iremos trabalhá-los, ok? Mas todo o restante aqui a gente vai ver, vai massificar, vai ver de item por item para que fique bem explicado, porque comigo, meu aluno, você aprende. Então, vamos iniciar aqui, né, a questão do contexto histórico dos direitos e garantias fundamentais. E a primeira coisa que você precisa saber, meu aluno, é que ele é um rol, ok? É um rol exemplificativo, anota aí, ok? Exemplificativo. E por que que ele é exemplificativo? Porque ele não se restringe apenas ao artigo 5º da Constituição. Os direitos e garantias fundamentais, eles estão previstos aí ao longo de todo o texto constitucional. Então, em toda a Constituição, você vai encontrar ali garantias de direito. Por esse motivo, ele não se restringe apenas ao artigo 5º e ele é exemplificativo, ou seja, não é somente apenas o que está lá no artigo 5º, tudo que está na Constituição que consiste em direitos, ele está previsto. Então, por esse motivo, ele fica aí exemplificativo. Então, quando se falar aí do artigo 5º, nós temos que ele é um rol exemplificativo, ou seja, ele é mutável, né? Pode-se aí, inclusive, adicionar novos direitos a esse artigo, ok? Passando adiante, né? Como eu já ressaltei para vocês, eles podem ser encontrados ao longo de todo o texto constitucional, ou seja, ao longo da nossa Constituição Federal de 88, mas também, olha só, nos tratados e convenções internacionais que o Brasil faça parte, ou seja, tratados e convenções sobre direitos e garantias fundamentais, sobre direitos humanos, que o Brasil tenha aderido, que o Brasil faça parte, entendido? Esse é o primeiro ponto. Vamos continuar agora e nós vamos falar sobre a evolução dos direitos fundamentais. Por que evolução? Porque ele veio, logicamente, através de um processo histórico, ele não surgiu da noite para o dia. Foram necessários aí muitos movimentos sociais e a gente vai começar a falar sobre eles. Primeiramente, né, ele é marcado por um processo histórico, marcado por lutas e movimentos sociais, ou seja, foram através desses movimentos que nós tivemos efetivamente a garantia dos direitos e garantias individuais e coletivos. E aí isso começou como? Olha só, inicialmente foi dividido em 3 gerações, baseado no lema da Revolução Francesa, que foi, digamos assim, um marco, certo? Um marco histórico para a evolução dos direitos e garantias fundamentais. E aí essa revolução, ela trazia os seguintes princípios: liberdade, igualdade e fraternidade. Então, a evolução, ela foi baseada nessas 3 gerações. E aí eu trouxe aqui, ó, um pontinho para que você tenha atenção. Atualmente, né, os operadores do direito, eles buscam utilizar o termo dimensões no lugar de gerações. Mas, professora, geração tá errado? Não, geração não tá errado. O que é que acontece? Quando a gente
fala de geração, dá ali uma sensação de que ela foi ultrapassada por outra geração. Ou seja, eu tenho a primeira geração de direitos fundamentais e aí quando surgiu a segunda, essa primeira foi limada, ela foi ultrapassada. Só que na verdade ela não foi. Então por isso que os operadores de direito, eles buscam utilizar o termo dimensões. Mas professora, se tiver gerações na minha prova, vai estar errado? Não. Não vai estar errado, ele está apenas deixando de ser usual, ok? Porque quando a gente trata desses direitos e dessas garantias, nós temos sempre evoluções dentro das áreas e a gente não restringe o que ficou para trás. Na verdade, tudo isso é adaptado e utilizado em comum acordo. Então, por isso que o termo gerações acaba ficando um pouco ultrapassado, mas não está incorreto, certo? E aí agora a gente vai começar a tratar exatamente aí, né, da evolução dos direitos fundamentais. Então, como é que começou essa evolução? Primeiramente, a gente tem esse nome aqui que você precisa saber na sua prova, que é o nome de Karel Vazak. Karel Vazak, ele foi aí o percursor, certo? Percursor da teoria geracional, ou seja, dessa teoria de que os direitos fundamentais, eles vêm aí de gerações. Então, foi a partir do Karel Vazak, né, que surgiu a teoria das gerações dos direitos fundamentais. E aí, como é que essa teoria começou? Primeiramente, né, foi-se aplicado aí os direitos de primeira geração ou dimensão, que são os direitos de liberdade. E que tipo de liberdade é essa, né? Que foco de liberdade é esse? Olha só. Nós temos aí um momento, né, de passagem de um Estado autoritário, de um Estado que comandava tudo, para um Estado que dá poder, digamos assim, à população, ao cidadão. Então, a gente tem a passagem de um Estado autoritário para um absenteísmo estatal, ou seja, para uma liberação estatal. E aí, como é que essa liberação foi feita? Como é que esses direitos foram entregues à população? Vamos lá. Eles foram entregues através dos direitos civis e políticos. Como assim? O Estado, né, com o seu poder, garantiu direitos civis a toda a população, né? Direitos aí humanos, baseados na dignidade da pessoa humana. E ele também garantiu direitos políticos a essa população. E por que esse direito político é tão importante? Porque foi através desse direito político que a população pôde começar a escolher os seus representantes através do pluralismo político, através do voto. Então a gente passa de um momento de autoridade para um momento aí de liberdade, né? Com foco na liberdade. Então, quando eu falar de direitos de primeira geração ou dimensão, as minhas palavras-chave serão essas aqui, ó. Direitos civis e políticos, ok? Palavras-chave serão direitos civis e políticos. E aí a gente tem aqui um segundo momento, né? Que são os direitos de segunda geração ou dimensão. O foco aqui já muda, o foco aqui vai ser o quê? Na igualdade, ok? E que igualdade é essa? Vamos lá. No momento de primeira geração, a gente teve o Estado passando o poder para a população, certo? Só que aí isso ficou um pouco baldeado, digamos assim, ficou sem regras e algumas pessoas usufruíam dos direitos e outras não. Então, qual foi a solução encontrada? A gente voltar a dar poder para o Estado, mas esse poder ia ser limitado. E aí esse poder servia, né, para a gente poder garantir para toda a população os direitos e políticas coletivos, né? Então a gente ia usar o Estado aqui nesse momento como um garantidor de direitos. Quando a gente fala de direito de segunda geração ou dimensão, nós vamos ter a seguinte palavra-chave, ok? Direitos econômicos, sociais e culturais. Então, quando a gente falar de direitos de segunda geração, que são baseados na igualdade, nós temos os direitos econômicos, sociais e culturais, ok, meu aluno? Então, isso aqui é muito importante, é um momento que o Estado entra como garantidor de direitos para toda a população. E aí, logo em seguida, nós temos outro momento dos direitos geracionais, né? Que são os direitos de terceira geração ou dimensão. Aqui nós já temos um foco na fraternidade ou também na solidariedade. Solidariedade e fraternidade. Ou seja, aqui a gente vai ter um momento em que o Estado e a população, eles precisam trabalhar juntos. Como assim? O Estado vai garantir o direito ao meio ambiente, a uma coleta seletiva, né? A um saneamento básico. E aí a população, ela tem que fazer a sua parte. Jogar lixo no lixo, não jogar lixo nas ruas para não entupir aí os bueiros. Então aqui a gente passa para um momento de coletividade, né, de fraternidade, de irmandade, ok? E quando a gente falar
de palavras-chave da terceira geração, nós vamos ter os direitos coletivos e os direitos difusos, né? Ou seja, os direitos que abrangem toda a coletividade, como os direitos que abrangem também grupos específicos. Então, essa é a teoria geracional de Karel Vazak. Só que a teoria geracional, ela não parou por aí. Nós tivemos um momento de novos estudos baseados na teoria geracional. E é aí que surgiram os direitos de quarta e quinta dimensão. Entretanto, você precisa saber de uma coisa, meu aluno. A quarta e a quinta dimensão ainda não são, ok? Não são pacificados. E o que é que isso quer dizer, professor? Olha só. A teoria de Karel Vazak, ela é utilizada por todos os estudantes de direitos fundamentais, constitucional, direitos humanos. Então, ela é uma teoria que ela já foi massificada. Entretanto, nós temos divergências com relação às quartas e quintas teorias. Então, por isso que elas ainda não são pacificadas, embora possa sim ser cobrada em prova. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre essa divisão aqui da quarta geração. O que seria essa quarta dimensão? Nós temos duas vertentes políticas, né, filosóficas aí dessas dimensões. E a gente vai falar aqui da primeira, que é a democracia, informação e pluralismo. Essa daqui é uma teoria vinda do Paulo Bonavides, né, que é um operador de direitos fundamentais, de direitos humanos. E aí ele diz que os direitos de quarta dimensão, de quarta geração, eles estão ligados ao direito à democracia, direito à informação e o direito ao pluralismo, né, ou seja, o direito de poder votar em qualquer pessoa. É também baseado nos direitos civis e políticos. Mas quando a gente fala desses direitos, nós temos um ponto-chave, que é direito à democracia, direito à informação e direito ao pluralismo. Então, meu aluno, quando a gente estiver falando de Paulo Bonavides, a quarta geração vai estar intrinsecamente ligada aos direitos de democracia, ok? Já passando em outro momento, nós temos outro operador do direito, que é o Norberto Bobbio, ok? E aí aqui já muda um pouco a pegada desses direitos. Ele já costuma dizer que os direitos de quarta geração ou dimensão são os direitos ligados à bioética. E o que seria essa bioética? São avanços, né, digamos assim, avanços tecnológicos dentro da área de engenharia genética e pesquisa biológica, pesquisa embrionária. Então, quando a gente fala de Norberto Bobbio, ok? Você precisa saber que Bobbio é ligado à bioética nos direitos de quarta geração. Inclusive, ele trata sobre a vida e a morte. Como assim? A gente tem a questão aí da eutanásia, né, que não é aplicada no nosso país, mas já é aplicada em outros países ao redor do mundo. E aí o Bobbio, ele traz esse estudo aí da bioética, da manipulação de genes. Então, foque nisso, meu aluno. Nós temos duas vertentes dos direitos de quarta geração. Uma baseado em Paulo Bonavides e na democracia, outra baseada em Norberto Bobbio aí na bioética. E aí são as nossas ramificações dos direitos de quarta dimensão. Passando adiante, a gente vai ter aí os direitos de quinta dimensão ou geração, que são os direitos à paz. Essa paz, ela seria uma paz mundial, né? Assim, uma paz universal, ok? Mundial. E aí essa teoria também é de Paulo Bonavides, ok? São através aí dos seus estudos que ele traz essa teoria que também não é pacificada. Então saiba, meu aluno, que os direitos de quarta e quinta dimensão, eles não são pacificados. E aí ele busca, né, garantir a paz como um direito essencial para a humanidade, um direito fundamental universal. E por que ele trata dessa paz universal? Por quê? Ainda existem muitos países em que não são aplicados a questão da paz, da dignidade da pessoa humana. Ainda existem muitos países em guerra. Então, por esse motivo, né, Paulo Bonavides cita que a quinta dimensão dos direitos humanos seria exatamente o acesso a essa paz universal, um acesso à paz a todas as pessoas ao redor do mundo, não só no nosso país, ok? E aí agora a gente vai tratar das características
principais dos direitos humanos. Isso aqui você precisa saber porque é muito recorrente na sua prova, certo? Por que eu falo às vezes direitos humanos, direitos fundamentais? Porque a gente vai ter uma divergência, né? Os direitos fundamentais nada mais é do que direitos humanos dentro do âmbito nacional. Ou seja, quando eu falo de direitos humanos, eu estou falando de âmbito internacional. Quando eu falo de direitos e garantias fundamentais, eu estou falando que esses direitos humanos serão aplicados dentro do nosso âmbito interno, através do quê? Da Constituição Federal. Então, vamos falar aqui das garantias, das características desses direitos fundamentais. Começando pela historicidade, né? O que é essa característica? Vamos lá. Os direitos, como eu falei para vocês lá no início da aula, eles são provenientes de um processo histórico, eles não surgiram da noite para o dia. Então, por isso, nós temos essa característica, são frutos de conquistas históricas. Essa característica, inclusive, ela fundamenta, olha só, a ideia de gerações e dimensões dos direitos humanos, ou seja, isso que a gente acabou de falar anteriormente, de Karel Vazak, de Paulo Bonavides, de Roberto Bobbio. Então, o que fundamenta essas gerações é exatamente a característica da historicidade. Um ponto importante que caiu recentemente em prova é que não há supressão de direitos, né? Há a proibição do retrocesso, ou, como é conhecido, o efeito Cliquet. E o que é que quer dizer o efeito Cliquet? Basicamente, você não pode retirar direitos ao longo do tempo. Eles podem apenas ser melhorados cada vez mais, mas você não pode retê-los, entendeu? Por isso, o efeito Cliquet, ele é muito recorrente em prova, porque a gente não pode suprimir nenhum direito que já foi conquistado, ok? Passando adiante, nós temos a universalidade. O que quer dizer universalidade? Você já pega o foco na palavra, meu aluno. Universo. Ele engloba todos os indivíduos. Além disso, ele possui uma abrangência territorial universal em todo o mundo, ou seja, todo e qualquer ser humano tem direito aí aos direitos e garantias fundamentais dentro do seu país. E por que isso é importante? Por conta desse tópicozinho aqui, ó, que é o relativismo cultural. E o que seria esse relativismo cultural, meu aluno? Olha só. Ainda existem países que podem restringir direitos e garantias das pessoas. E essa restrição, por muitas vezes, fere os direitos humanos e a dignidade da pessoa humana daquele cidadão. Então, o relativismo cultural, ele busca essa aplicação da universalidade dos direitos fundamentais para garantir que qualquer pessoa tenha esses direitos, independente de religião, de crença, de governo político, né, de histórias políticas. Então, o relativismo cultural, ele acaba causando um pouco disso. Ele retira os direitos em algumas sociedades, em algumas nações. Então, busca-se que os direitos e garantias fundamentais eles sejam universais, sejam aplicados a toda e qualquer pessoa, independente de cultura. Então, independente do relativismo cultural, ok? E aí nós temos também a relatividade ou limitabilidade. Na sua prova pode vir qualquer uma dessas duas palavras, ok? E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que os direitos não são absolutos e você precisa saber. Isso aqui é uma coisa que eu vou bater muito na tecla ao longo das nossas aulas, meu aluno, é que nenhum direito, ok? Nenhum direito é absoluto, nenhum direito é absoluto. Professor, mas eu sei que a tortura não pode ser aplicada em nenhuma das formas. Verdade, meu aluno, isso é uma das muitas divergências que a gente encontra aí ao redor dos estudos em direito. O que acontece? A tortura realmente ela não pode ser aplicada. Entretanto, ela não é considerada um direito absoluto. Isso não está previsto em nenhum documento oficial. Por esse motivo, ainda que não podemos cometer tortura de nenhuma maneira, ela não é considerada um direito absoluto, ok? Passando adiante, a gente tem que essa característica traz a seguinte situação. Os direitos, eles podem sofrer limitações no caso de confronto com outros direitos. O que isso significa? Quer dizer que se eu tenho um direito, certo? Um direito que é meu, é uma garantia, esse direito é minha garantia, e aí eu vou acabar ferindo o direito de outra pessoa. O que é que acontece? O meu direito, ele vai sofrer uma limitação para que eu não invada o direito da outra pessoa. Lembre-se, meu aluno, o meu direito termina quando o do outro começa. Então, eu não posso invadir o direito de ninguém. Por esse motivo, nenhum direito é absoluto e eles podem sofrer essas limitações em caso de confronto com outros direitos. E por que essas limitações ocorrem, né?
para adequá-los aos valores coexistentes na nossa ordem jurídica, ou seja, eticamente falando, nossa sociedade ela é composta de paradigmas, né, de conceitos, de preconceitos, então é por isso que existe essa limitabilidade dos direitos e garantias fundamentais, ok? E aí é importante, né, registrar aqui, ó, exatamente a exceção da exceção. Como assim, professora? Olha só, a relatividade dos direitos humanos, ela também tem uma exceção, que é a tortura, que eu acabei de falar para vocês. A tortura ela é uma prática que ela é vedada em qualquer situação. Então, pode-se dizer que a gente não pode cometer tortura de jeito nenhum. Entretanto, ela é tratada como uma norma de caráter absoluto. Só que ela não é absoluta. Então, assim, como é que vai cair isso na minha prova, professora? Vai dizer assim, ó, a tortura não pode ser cometida de nenhuma maneira devido ao nosso ordenamento jurídico, devido à lei de tortura e etc, e etc. Isso está correto? Sim, está correto. Mas se lá no seu enunciado disser assim, ó, a tortura, a prática de tortura é vedada de forma absoluta, ela é um direito absoluto. E aí, isso aí está incorreto, porque não se existem direitos absolutos, ou seja, a gente pode dizer que a característica da relatividade é também relativa. Relativa por quê? Porque a tortura não pode ser praticada, ainda que ela não seja um direito absoluto. Ficou claro? Passando adiante, a gente tem a complementariedade, unidade ou indivisibilidade. Qualquer um desses três nomes pode aparecer na sua prova, ok? O que isso quer dizer? Que as normas não devem ser interpretadas de maneira isolada, mas sim de maneira conjunta e interativa com os demais direitos. Ou seja, todo direito e garantia fundamental que eu tiver, ele pode entrar em consenso com outros direitos para que seja entregue aí à sociedade da melhor maneira possível. E aí, essa característica da complementariedade, da unidade, da indivisibilidade, traz a questão seguinte, olha só, não há hierarquia entre os direitos, isso aqui é importante, é recorrente em prova, ok, meu aluno? Não há hierarquia entre os direitos. Por que não há hierarquia entre os direitos? Porque não existe um direito que seja mais importante do que o outro, eles se complementam para a sociedade surgir aí, viver aí da melhor maneira possível, ok? Então eu não posso dizer que existe essa hierarquia entre os direitos. Além disso, nós temos também a efetividade, né? Que é nada mais, nada menos do que a atuação do poder público através aí do governo para garantir a efetivação de direitos humanos e fundamentais previstos, ou seja, tudo que for de direitos previsto na nossa sociedade tem a atuação do poder público para garantir para todas as pessoas aqueles direitos. Então, isso é a característica da efetividade, ok? Concorrência. Essa característica, certo? Ela revela que os direitos humanos eles devem ser exercidos concorrentemente, ou seja, ao mesmo tempo. Então, eu posso ter aí a utilização de diversos direitos ao mesmo tempo. Como, por exemplo, eu posso ter o direito à vida, né? Mas para ter um direito à vida, eu preciso ter outros direitos. Eu preciso ter a garantia aí dos direitos ao trabalho, direito de educação, direito de lazer, direito de saúde. Então, eu estou usando vários direitos ali ao mesmo tempo, ok? Passando adiante, né, a gente tem essas três características aqui que são importantes e muito recorrentes em prova, que é a irrenunciabilidade. Primeiro, não é possível a renúncia desses direitos humanos e fundamentais. Por que não é possível? Eu não posso abrir mão dos meus direitos, é vedado. E ainda que eu queira, tá bom? Eu vou falar lá embaixo para vocês novamente, mas ainda que eu queira abrir mão dos meus direitos de maneira jurídica, isso não será válido. Então, eu não posso abrir mão dos meus direitos, ok? Por que eu não posso abrir mão desses direitos, professora? Porque eles são inerentes à condição humana, ou seja, a gente não pode abrir mão da nossa própria natureza. Esses direitos, eles nascem com a gente. Então, por esse motivo, eu não posso renunciá-los, ok? E aí, ó, a eventual manifestação de vontade em abdicar de seu direito não terá valor jurídico. Ou seja, se eu manifestar que eu não quero os meus direitos, se eu for lá no tribunal em alguma coisa e disser eu abro mão dos meus direitos, não vai valer, não vai ter serventia jurídica nenhuma, ok? E na alienabilidade, né, ou seja, os direitos e garantias fundamentais, eles não são objeto de comércio, eu não posso vendê-los, né, eu não posso transferi-los a ninguém.
por dinheiro. Isso é um direito meu que é garantido à minha pessoa e eu não posso passar eles para frente como objeto de comércio. E aí cabe registrar, né, que a inalienabilidade não importa dizer. Entretanto, que não se possa desempenhar atividades econômicas utilizando-se de um direito humano. Como assim, professora? Olha só, veja a função de um advogado. O advogado, ele usa, querendo ou não, ali a garantia de direitos economicamente, ele presta serviços a quem está tendo seus direitos retirados de alguma maneira. Então, sim, ele pode utilizá-lo como atividade econômica. Entretanto, ele não está vendendo direitos. Ele está utilizando disso, né, desses direitos e garantias para lucrar. E isso não é proibido pela Constituição, ok? Sustenta essa ressalva. Imprescritibilidade. Esse aqui, meu aluno, é um dos mais recorrentes em prova. Ele é até difícil de falar, às vezes a gente gagueja, mas você precisa saber porque ele é muito importante. Primeiro, os direitos e garantias fundamentais, eles não se esgotam pelo passar dos anos. Ou seja, podem passar aí 30 anos da minha vida. Quando eu precisar utilizar o meu direito, ele vai estar lá. Ele é garantido, ele não se perde com o decurso do tempo. Além disso, ele pode ser exigido a qualquer momento. Eu tenho, sei lá, 60 anos e não fiz aí a utilização de nenhum direito que eu considere fundamental. Mas aí eu fiz 61 anos e eu precisei exigir aquele direito. Então eu posso, porque esse direito ele pode ser exigido a qualquer momento. Mesmo se não forem exercidos, eles não prescrevem. Ou seja, mesmo que você não utilize esse direito de alguma maneira, eles sempre estarão lá guardadinhos para você, ok, meu aluno? Agora a gente vai fazer umas questõezinhas para massificar todo esse conteúdo que foi dado nessa aula. Então, essa questão é uma questãozinha da FGV, ok? Do ano de 2025, é uma questão atual. Então, vamos lá. Pedro entendia que sua esfera jurídica estava protegida por um direito fundamental de estatura constitucional. No entanto, estava preocupado com a possibilidade desse direito fundamental sofrer algum tipo de restrição, o que acarretaria a redução do potencial expansivo da sua esfera jurídica. Ao consultar um especialista, foi corretamente esclarecido que os direitos fundamentais, item A, somente podem sofrer as restrições estabelecidas em lei? Não. Os direitos, eles podem sofrer restrições quando eles se baterem de frente com outros direitos. A gente viu isso, olha só, lá na característica, ok? Lá na característica da limitabilidade, né? Limitabilidade, ou seja, é um momento em que os direitos, quando eles se chocarem, eles vão sim poder sofrer restrições. E isso não está somente definido em lei, mas está definido em todo o nosso ordenamento jurídico. Então a palavra aqui somente acaba tornando o item errado. Outro ponto importante, meu aluno, todo item que tiver a palavra somente, desconfie, ok? Desconfie. Item A está incorreto. Item B. Somente podem ser restringidos se isto for necessário para a continuidade do Estado. Não, eles podem ser restringidos para a melhoria da população também, não apenas da continuidade do Estado. Então, somente torna novamente o item incorreto. Somente podem ser restringidos se houver anuência expressa do seu beneficiário, em caso de Pedro. Não, o Pedro ele não precisa autorizar essa limitação, não. O Estado ele autoriza essa limitação porque lembra que a gente deu um pouco de poder ao Estado para que ele possa garantir os direitos a toda a população. Então eu não preciso que o Pedro libere ou não essa restrição, ok? Essa restrição ela vai ser feita se o Estado se for conveniente para toda a sociedade. Então, novamente, a palavra somente acaba tornando o item incorreto. Item D. Podem sofrer restrições de acordo com as circunstâncias fáticas e jurídicas de uma situação concreta. Perfeitamente colocado, né? Gabarito é o nosso item D de direito constitucional, a melhor matéria do seu edital. Como nós já vimos anteriormente, os direitos eles podem sim sofrer algumas restrições de acordo com as circunstâncias, né? Tanto situações de fato quanto situações jurídicas de um caso real. Então, sim, isso pega, né, a característica aí da limitabilidade. Então, o item D está corretíssimo. E o item E asseguram posições absolutas à pessoa humana, sendo insuscetíveis de sofrer restrição cogitada por Pedro. Olha só, lembra, meu aluno, que todo e qualquer direito não é absoluto, não é absoluto. Então, quando o item diz que assegura posições absolutas, está incorreta, porque nenhum direito é absoluto, ok? Segunda questão, Instituto Consulpan, né? Questão recente também aí, 2023, vamos lá. Conforme a Constituição Federal, analise corretamente qual alternativa define o tipo de rol que a doutrina majoritária e o STF consideram os direitos e deveres individuais e coletivos previstos no artigo 5º. Lembra, meu aluno, que eu falei para você lá no comecinho da nossa aula que o nosso rol seria o quê?
um rol exemplificativo. Por que esse rol é exemplificativo? Porque sim, podem surgir outros direitos dentro do artigo 5º, através inclusive de emendas constitucionais. Então eu não posso dizer que é um rol taxativo, porque um rol taxativo ele não é mutável. E quando ele vai mudar, ele precisa de um processo enorme para que aquela mudança aconteça. Diferentemente do rol exemplificativo, que tem aí um percurso muito menor a ser percorrido para ter uma garantia nova de direitos. Então o gabarito da nossa segunda questão também é o item D de direito constitucional. Nós ficamos por aqui nesse bloco, mas não sai daí, porque tudo está com muitas novidades. A gente vai tratar de todos os assuntos bem detalhados, então fica por aí e até a próxima.